Olá, vamos lá nesta noite, dando andamento, vamos fazer a exposição das Escrituras, da Palavra de Deus, da Palavra do Senhor, dar continuidade aqui no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Bom, no capítulo anterior, Jesus, ele fala do seu nascimento, da fuga dos seus pais para o Egito, e agora Jesus se estabelece na cidade de Nazaré, e agora surge o último profeta, João Batista. É isso que nós vamos falar, né? Muitos têm se colocado aí como profeta, dizendo que eu sou o profeta, né? Mas a Bíblia nos relata que o último profeta da Bíblia foi João Batista. Foi o último que profetizou a respeito de Cristo, porque o termo João Batista foi o precursor, foi aquele último que anunciou a vinda de Cristo, porque até então o verso 2 vai dizer que Isaías profetizou a respeito de João Batista, que ele seria, que anunciaria a vinda de Cristo. Até então, que quando João Batista quando Cristo assume o seu ministério, João Batista sai de cena e aí entra Cristo e permaneceu até agora. Por isso, não existe mais o ministério profético. O ministério profético acabou-se em João Batista. Tem surgido um monte de profeta aí dizendo que eu sou profeta, mas esse não. Todos falsos, picaretas. Então vamos lá. Mateus capítulo 3 diz assim, ó: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, né? Então, João Batista, ele veio do deserto da Judéia. Por que deserto da Judéia? Jesus se estabeleceu depois que ele voltou do Egito. Jesus era primo de João Batista. Jesus se estabelece na cidade de Nazaré, e João Batista, ele foi criado junto dos costumes dos judeus. Então, aqui apareceu João Batista, ele veio do deserto da Judéia, pregando o arrependimento, no qual João Batista, ele anuncia que Cristo viria. Aí o versículo 4. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então ia com ele e os habitantes de Jerusalém, iam ter com ele os habitantes de Jerusalém, e todo da Judéia, e de toda a região circunvizinha do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. Verso 7. E vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus viam ao batismo, disse: raça de víboras, porque nos ensinou a fugir da ira de Deus. Verso 8. Produzir fruto que mostre arrependimento. Aqui é o calcanhar de Aquiles dos religiosos daquela época. Por quê? Porque eles batiam. Paz, meu Carlos, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Eu vi a exposição sua de Efésios, maravilhoso, hein? Glorioso, homem de Deus. Então vamos lá, irmãos. Então, eles batiam a mão no peito, os religiosos, dizendo que era pai de Abraão, né?
E dizendo que era pai de Abraão, não era o suficiente dizer que é pai de Abraão. Também não é o suficiente dizer que você é crente. Você dizer que é um cristão e sua vida não condiz o que a Bíblia diz, o seu testemunho como cristão é péssimo. Então esse era o fato dos religiosos daquela época. Que eles foram até João Batista até batizou. Olha o que João Batista disse a respeito deles. Não penseis que basta dizer termos como pai Abraão, que eu vos digo que desta pedra Deus pode trazer filhos de Abraão. Quem são esse que Deus pode suscitar, que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão? Ó, irmãos, eu acredito que seja os gentios, aqueles que não tinham parte com Israel, não tinha nada a ver com os gentios, sempre foram afastados, o qual o próprio irmão Carlos pregou aí em Efésios capítulo 2, e fala a respeito da separação que havia entre os judeus, né? Entre os judeus e gentios. E aí Cristo veio, o véu do templo se rasgou, e agora nós fazemos parte. Olha o versículo 8. O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Irmãos queridos, a pessoa ela só vai produzir fruto se ela estiver ligada na videira verdadeira. Jesus falou lá em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim dá fruto. Se não dá fruto, ele polda. Quer dizer, se der fruto, ele polda para que dê mais fruto. E se não dá fruto, ele corta e lança o ramo no fogo. Então, nós só vamos produzir fruto se nós estivermos ligados em Cristo Jesus. Se nós estivermos ligados na videira verdadeira. Agora eu quero falar aqui um assunto aqui a respeito, me perdoe alguns dos irmãos, que acredita que a pessoa quando recebe o Espírito Santo e mais fogo. Então eu quero citar alguns textos bíblicos aqui, mostrar para você que o batismo com o Espírito Santo é quando o homem crê no Senhor Jesus, quando o homem crê no Evangelho, crê na palavra de Deus, ele nesse momento ele é selado com o Espírito Santo, mas não tem esse negócio de fogo. Por quê? Nós precisamos entender, quando Mateus relatou isso, e João Batista disse, ele está falando a respeito de condenação e juízo e purificação. Olha só, o machado está posto na raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada. Verso 11. Aqui João Batista dizendo, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, se nós isolarmos só este versículo, nós vamos entender que aqui João Batista ele está dizendo, olha, eu vos batizo com água, mas vem após a mim, o qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, mas que vem após a mim, eu batizo com água, eu prego arrependimento, mas aquele que é mais poderoso que eu, ele é poderoso para te salvar, para perdoar o pecado. É a mesma coisa nesse momento. Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. Eu não posso fazer nada por ninguém. Nós somos aqui como os portadores da palavra de Deus. Você crendo ou não, aí
não me interessa. O interessante é que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para pregar o evangelho de Jesus. Então, se você não se arrependeu ainda dos seus pecados, você vive numa vida profana, imunda, você não recebeu Jesus como seu Salvador, aí não nos interessa. Interessante é que nós anunciamos a palavra de Deus. Então vamos lá. Então, se pegar o versículo 11, ele vai dizer que ele estava falando, olha, aquele que vem após a mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eles gostam de usar esse texto isolado. Mas vamos entender o 12. Olha o versículo 12. E na mão ele tem a pá. Ele limpará a sua eira. Colherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo e nunca se apagará. Poxa, como é que o Espírito Santo te batiza com fogo e ao mesmo tempo ele condena? Isso não existe. O único que pode fazer isso é Jesus. Esse sim, este salva, e da mesma forma que ele salva, ele também vai exercer o seu juízo como condenação. Então vamos entender aqui, quando Jesus, ele falou, quando no reino de Deus vai haver uma separação. No juízo de Deus, que separação é essa? Ele vai ajuntar tudo no celeiro, né? Ajuntar tudo no celeiro, o joio e o trigo, né? O joio e o trigo. Só que ele vai separar o joio do trigo. E o que ele vai fazer? Quer dizer, ele vai separar o joio do trigo. Vamos lá. Mateus capítulo 13. O próprio Mateus fez essa belíssima citação. Mateus capítulo 13, verso do 36 ao versículo 42, diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus à casa e chegaram ao pé dele aos discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio e do campo. Respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo, e a colheita é o fim do mundo, e os celeiros são os anjos. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido, é queimado no fogo. Assim como o joio é colhido, é queimado no fogo. Assim será na consumação deste mundo. Mandará o homem aos seus anjos, eles o colherão o seu reino por causa do pecado, todos que praticam o mal, e será lançado na fornalha de fogo, aonde haverá pranto e ranger de dentes. O que significa o fogo aqui? Significa condenação. Então, o batismo com o Espírito Santo não é feito com fogo. É feito sim. É feito através quando a pessoa se arrepende, a pessoa crê no Evangelho. O que é também? O que a Bíblia representa? A Bíblia não vai representar o Espírito Santo como fogo, de forma alguma. Vai representar também, o fogo representa purificação, juízo de Deus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Olha o que Paulo vai dizer aqui na palavra de Deus. A partir do verso 11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento o que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará pelo fogo. Então, o Espírito Santo não é fogo. O Espírito Santo o fogo representa juízo,
representa purificação. Porque se nós analisarmos essa passagem bíblica, o que João está se referindo aqui, ele não está referindo o fogo como Espírito Santo, mas sim como condenação, purificação e juízo. Verso 13. Então veio Jesus da Galileia, do Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, porém, respondeu: deixa-me agora, por assim convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que Jesus foi batizado, logo saiu da água. Nesse instante, abriu-se o céu, e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. É aqui, irmãos, que nós fazemos a referência da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, o qual os testemunhos de Jeová gostam de negar essa passagem bíblica, gostam de dizer que não existe a Trindade. Quer dizer, a palavra Trindade na Bíblia não existe. Não existe a palavra Trindade. Eles estão corretos com isso. Mas nós podemos dizer que tem a pessoa do Pai, tem a pessoa do Filho e tem a pessoa do Espírito Santo. Tem o Deus Pai, tem o Deus Filho e tem o Deus Espírito Santo, o qual o Espírito Santo não é fôlego, não é vento, não. O Espírito Santo é uma pessoa. Olha o que o texto diz aqui, ó. Assim que Jesus foi batizado, bom, Jesus está sendo batizado. Faz essa conta comigo. Se você for bom de matemática, você vai saber. E abriu o céu. E João viu o Espírito Santo de Deus descendo com uma pomba. Bom, Jesus está sendo batizado. E agora João Batista vê o Espírito Santo descendo como uma pomba. Não, o Espírito Santo não é uma pomba, é como uma pomba. E o que aqui que estava no céu? E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado em que me agrado. Então, olha aqui, que maravilha, né? A Trindade explícita na Bíblia. A Trindade explícita nas Escrituras. Então, não tem nenhum erro. Então, o reino dos céus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Então nós somos família do Pai, corpo do Filho e templo do Espírito Santo. Vou repetir mais uma vez. Nós somos família de Deus, que quando o Senhor nos salvou, nós fazemos agora parte da família de Deus, da Igreja Universal. Agora, nós fomos redimidos, nós somos salvos, nós fazemos parte da família de Deus através do sacrifício que foi feito em Jesus Cristo na cruz do Calvário, e agora nós somos templo do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, o Espírito de Deus, mora em nós. Que Deus abençoe a todos, e amanhã, se Deus permitir, nós vamos entrar no capítulo 4, vai falar sobre a tentação de Jesus. Jesus como homem. A Bíblia vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas ele não caiu, né, nessa tentação. Eu falei no capítulo 2 que Herodes foi usado pelo diabo para matar Jesus. Agora, aqui a segunda perseguição. O diabo agora tenta Jesus para que ele desista da cruz. Mas Jesus foi fiel até o fim. Ele cumpriu a cruz, ele subiu na cruz ao nosso favor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Tenha uma boa noite com a gloriosa paz de nosso Salvador Jesus Cristo.